diferente, a mesma palavra para várias pessoas, amém? Nós vamos ler até o versículo 18. 1 Samuel capítulo 1. Samuel capítulo 1, a história do nascimento de Samuel, que diz assim, amém? Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Qualquer coisa, o pastor continua, mas está dando para os irmãos ouvir, né? Ora, havia um certo homem de Ramataim, ao fim do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. A sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado a sua ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso ele pensou que ela estivesse ébria. E ele disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Só o 16 até o 18, irmão, está acabando. Não consideres tua serva como filha de Belial, pois a profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então ele respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. E ela disse: Que tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. Amém, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que por meio dessa palavra o Senhor me ensinou, e sei que o Senhor vai me ensinar muito mais neste momento. E que o Senhor possa também, Senhor Deus, passar aos irmãos que estão aqui nesta noite, e que eles venham sair daqui com conhecimento a mais da Tua palavra, Deus. Então que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor, que venha ser o Seu Espírito Santo de Deus a falar nos nossos corações, ó Pai. Toda dispersão, toda preocupação, todo medo, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós lançamos em Tuas mãos para que o Senhor possa vir mover e restaurar nossos corações nesta noite, Pai. É no nome de Jesus Cristo que eu te louvo e te agradeço, Deus amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, a história de Ana, pastor, eu falei para os irmãos aqui que eu pedi já 2 pessoas, mas podia falar do meu lugar, pregar no meu lugar, não, mas vai chegar uma vez, sabe? A história de Ana, ela é conhecida, né? Porque naquela época, na lei de Moisés, não era proibido a poligamia, né? Que é o homem ter várias mulheres. Então,
O Cana tinha Ana e tinha Penina. E antigamente era muita honra. Eu digo antigamente porque às vezes hoje tem muita mulher que não quer nem ter filhos mais, né? Mas antigamente a mulher ela tinha mais valor quando ela tinha filhos. E aí Ana era cuidada, era amorosa, o marido dela cuidava dela, mas ela não tinha filhos, o ventre dela era fechado. E aí ele casou com Eucana para poder continuar a geração. Ele casou com Penina, né, o Eucana, para continuar a geração. Porém, essa mulher que Eucana casou, ficava perturbando a Ana, porque Ana não podia ter filhos, porque era honra. E ainda assim, mesmo quando eles subiam, eram 3 vezes ao ano. Só que Penina subia 1 vez ao ano. Certo, pastor? E aí, quando subiam para adorar a Deus, eles subiam ao monte lá em Siló, adoravam o Senhor, ofertavam. Eucana dava as porções para Penina, para os seus filhos, mas dava muito mais para Ana, porque mesmo Ana não tendo filhos, não podendo ter filhos, ele amava ela grandemente, né? E a oração, irmãos, depois que eu comecei a ler, eu falei, Senhor, me ensine a orar. Como Ana orou, como a gente vê vários profetas na Bíblia que orou, e às vezes a nossa oração é muito vazia, né? Às vezes a gente ora como se fosse uma rotina, uma regra, uma sequência, um manual, e não é assim que Deus quer. Deus quer intimidade mesmo, oração para a gente falar do Senhor que a gente deseja. E a oração tem muito poder, só que a gente não aprende a orar de maneira eficaz e forte apenas lendo o manual. A gente aprende a orar de maneira forte e eficaz, a gente treinando, fazendo oração todos os dias. Mas vir é treinar, falar com o Senhor todos os dias, a gente vai chegando à perfeição que é a glória do Senhor. E quando nós, sem oração na nossa vida, nada mais é seguir uma lista do que é certo e do que é errado. Porque nós somos adultos, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Então eu não vou fazer isso porque eu sei que é errado. Sem a oração. Porque nós somos conscientes, a gente conhece a verdade, conhece a palavra do Senhor. Mas com a oração as coisas é muito melhor, né? Ainda que a gente só vai ter uma lista do certo e do errado, com a oração as coisas mudam. A história nossa muda como mudou a de Ana, como mudou de Ezequias, que virou e Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele, e quanto tantas outras histórias que o Senhor mudou através da oração, por meio da oração. E Deus falou no meu coração que várias táticas, né? Na Bíblia tem várias táticas para a oração. E se a oração hoje fosse um esporte, a gente diria que seria um esporte de contato, né? De contato entre eu sou o contato entre o céu e a terra, através da oração. Então seria um esporte de contato, teria que ter contato. A oração superficial, sem a gente tocar, nós não chegamos no relacionamento, não chegamos na intimidade com o Senhor. Tem que ter contato, oração, joelho no chão e orar. E aí tem várias táticas para oração. E por meio da vida de Ana, quando Ana subia em ano em ano, quem sabe quantos anos Ana orou para pedir o Senhor um filho? Quem sabe? Alguém? Não? Eu pesquisei para ver quantos anos Ana tinha, mas a Bíblia fala que ela já era velha, né? Já era senhora, já era de mais idade. E que ela ficou 25 anos orando, pedindo ao Senhor um filho. Não falou quantos anos ela teve Samuel, mas falou que ela ficou 25 anos orando. Então a oração, a gente precisa de buscar o Senhor todos os dias, diariamente, para a gente chegar à perfeição, para o Senhor nos responder. E às vezes a gente ora tão superficial, e quando o Senhor não responde da forma que a gente quer, a gente acha que é o Senhor que está respondendo, mas muitas das vezes é a nossa oração que não está tendo a intimidade que o Senhor quer com nós, com Ele. Esse contato, amém? Uma das táticas que eu aprendi através da palavra do Senhor, já tem uns dias que eu estou lendo, é orar com fé. Ai, irmã Bia, mas a gente ora. Às vezes eu mesmo não oro com fé, porque às vezes a gente deseja tanto algo para o Senhor e pede, e a fé da gente é tão fraca. Esses dias eu estava falando para uma amiga minha, como a nossa fé é fraca. Deus faz uma promessa, a gente sabe que Deus fez, tem convicção que Deus nos deu, mas aí por insegurança a gente vai para outro caminho, porque a gente acha que aquilo ali não vai acontecer. E a nossa fé fica onde, né? Então nós precisamos orar com fé. Lá em 1 Samuel 1, 10 e 13, tem momentos da angústia das nossas vidas que a gente não consegue nem orar, mas o Espírito Santo ele leva até o Senhor. Ana, no versículo 10, ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente.
E muitas das vezes a gente não tem força de falar mais com o Senhor. A gente quer tanto, deseja tanto algo e às vezes não acontece. E não estou falando só materialmente, financeiramente, não é só. Espiritualmente mesmo, emocionalmente, a gente precisa de transformação e acontece que a gente não tem forças de falar. E aí Ana só chorava. No versículo 13, ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso ele pensou que ela estava bêbada, ébria, porque ela só chorava e mexia com a boca. E muitas das vezes nós estamos assim, pedindo ao Senhor. Mas a oração de Ana era com tanta fé, porque se ela não tivesse fé, ela tinha desistido. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor algo, e aí tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, e não acontece, a gente já muda de planos, né? Aí já parece que a gente já não quer mais aquilo, mas no fundo, lá no fundo da nossa alma a gente quer. Mas como parece que o negócio não quer acontecer, aí a gente muda de plano. Vamos partir para outra, porque isso aqui acho que não vai acontecer não. E aí a nossa fé fica onde? E no mundo que a gente vive hoje, irmãos, é fé. Nós precisamos ter fé. Para acontecer as coisas na nossa vida é orar com fé. É só o Senhor para nos abençoar. Não é nossa capacidade, não é nossos estudos, não é nossos cursos, não é diploma. Não, pode ter o que for. Se nós não orarmos e Deus não quiser, não vai adiantar de nada esses tantos certificados que a gente vai ter, né? E deixa eu só ver se está de cá. Lá em Romanos 4:17, nós vamos rodar um pouquinho a Bíblia, através da palavra que nós aprendemos, né? Romanos 4:17 diz assim: como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Se Deus vivifica os mortos, dirá Ele responder às nossas orações. E começando com vontade de oração com fé. Deus saber que realmente a gente está confiando nele. Mas é confiar de verdade. Tem na outra tática, vocês vão ver que tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia, e pelo menos comigo acontece, né? Então, o que é para o Senhor abrir a porta de emprego para você se Ele vivifica os mortos? Ele ressuscitou Lázaro. O que é para o Senhor Ele restaurar uma família, um casamento para você se Ele vivifica os mortos? O que é para o Senhor Ele te promover no seu emprego, Ele fazer você ter o desejo do seu coração, que é ser pregador, ser pastor? O que é para o Senhor o desejo do seu coração se Ele vivifica os mortos? E onde está a nossa fé? Que as coisas são tão pequenininhas diante do Deus que a gente tem, porque, irmão, se Ele ressuscita morto, o resto, imagina se Ele ressuscita morto, o que é o que a gente pede para Ele? É nada. Só que nós precisamos pedir ao Senhor que nós aprendemos a orar com fé, em acreditar, não deixar o caminho, a circunstância fazer com que a gente desanime e perca a nossa fé. E para nós, nossos sonhos ser através da oração e voltar ao alinhamento do Senhor. Muitas das vezes você tem sonho que está lá dentro, já parado, desistiu, perdeu a fé, porque já tem tanto tempo, tem 20 anos, 30 anos, eu não sei quantos anos, tanto tempo que eu peço isso, que o Senhor me prometeu, e aí nós precisamos orar com fé para que venha um alinhamento com o Senhor e o Senhor restaurar novamente os nossos sonhos, restaurar novamente seu trabalho, sua profissão, a sua vida espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor com essa oração com fé. E quando a gente levanta, eu fiquei envergonhada, que às vezes a gente levanta, às vezes não, eu levanto de manhã, bem cedinho para ir trabalhar, e a gente só ajoelha, questão não acho que dá nem um minuto, né? Bom dia, Espírito Santo, benção, Deus me abençoe, e amém, eu abençoo minha família, e levanta e pronto. E aí a gente trabalha o dia todo, chega em casa, e a gente fica com vergonha. Cadê a nossa oração com fé, e a oração realmente que tem a intimidade com o Senhor, né? Está ficando superficial, e a gente precisa de aprofundar com o Senhor, que é o Senhor, é a única coisa que Ele quer da gente, né? E o nosso dia a dia faz com que às vezes a gente para, e aí a nossa fé vai ficando mais rasinha, já não fica mais no rio profundo como a gente pede ao Senhor. E muitas das vezes a gente vem ao culto, louva, canta e mergulhamos, mas o nosso dia a dia continuamos no raso, no fundo, que é por meio da oração, a gente não fica. Amém? E dá para entender, irmãos? Está dando para entender? Mas a tática da oração é orar com determinação. Lá no versículo 11, quando Ana fez o voto, imagina você ser estéril,
Não sei se tem alguma irmã aqui que é, mas imagina uma pessoa estéril, não pode ter filhos, o sonho é ter um filho, e aí você está pedindo tanto ao Senhor, orando tanto, e você vai fazer um voto com o Senhor com aquela determinação de que, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Olha só, eu te devolvo, e não é devolver, mas nossos filhos é do Senhor, nossos filhos são do Senhor, será mesmo? Né? E é devolver, ela levou ele lá para o Siló, ela foi trabalhar lá, ele que ensinou Samuel, né? Mas, e nós estamos preparados com essa determinação. Ana, ela não deixou Penina, as provocações de Penina desanimar ela, fazer com que ela deixasse de orar com a fé que ela tinha no Senhor. Ela não deixou as provocações de Penina, nem o sentimento que ela tinha dentro dela, fazer com que ela não orasse com determinação e acreditasse que o Senhor podia fazer. E eu tenho certeza, na Bíblia não fala, mas pela história de Ana não estava pedindo filho para provocar ou para fazer alguma pirra, não. Era o desejo da alma dela, era algo que era para o bem dela, o desejo do coração dela. Porque o Senhor conhece a intimidade. Se fosse para ela fazer por vingança, tenho certeza que o Senhor não daria Samuel para ela, né? E às vezes a gente fala, você acorda com muita determinação, conhece o dia e fala, meu dia é assim, eu vou fazer isso, vai acontecer, eu vou buscar. E aí à tarde você vai tomar um café com a amiga ou com um amigo e fala, caramba, como eu sonhei isso aqui, mas isso aqui é impossível de me alcançar. Aí você acabou de orar, falando que o Senhor iria fazer, confiando no Senhor, com toda a determinação. Aí à tarde você vai bater um papo e fala, né, é meio difícil esse negócio que ia acontecer. Cadê a determinação nossa? Nós precisamos realmente orar com fé, com determinação e acreditar que o Senhor vai fazer e pronto. Nem conversa, nem nada vai fazer com que a gente desacredite no que o Senhor nos falou. Amém? Aí um dia você amanhece confiando no Senhor, nossa, parecendo canela de fogo, né? Não é sair pulando no meio da rua, dentro dos ônibus, não, eu sou. Aí quando é à tarde ou no outro dia você fala, como eu estou desanimado hoje? Aí parece que tudo está desabando porque veio um problema. Nós precisamos, irmãos, assim, eu preciso orar com fé e orar com determinação e não deixar nada fazer com que eu perca a minha vontade de servir ao Senhor, de buscar a presença do Senhor, que é o alvo principal. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Lá em Hebreus 10, 23. Em Hebreus 10, 23, fala assim conosco, ó. Quando a gente fala de determinação. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então, que possamos orar com fé e com determinação e ficar firme com o que a gente está falando. Porque nós precisamos ter firmeza por meio da nossa oração e acreditar que o Senhor faz. Não deixar nada e nem ninguém, nem um caminho aí, algo no meio do caminho, fazer com que a gente perca a nossa fé e perca a nossa oração com determinação. Amém? Amém. Pode entender? E não pode ter mal entendido quando a gente pronuncia nossas palavras em oração. Como assim, Senhor? Porque a oração com mal entendido, sem confiar no que o Senhor vai fazer, ela não vai gerar resultado. A oração que eu oro, falando que eu confio, que eu estou determinada e depois eu mudo, não vai gerar resultado. E as coisas não vão acontecer. Lá em Tiago, é só para poder mostrar que o Senhor falou, né? A Bia que está falando, é a palavra do Senhor, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Quantas vezes a gente ora, fala, aí de manhã eu estou com uma convicção na presença do Senhor, de tarde, com qualquer coisa que acontece, ai, irmã Bia, não é qualquer coisa, não, é, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu realmente não sei, mas o Senhor sabe, mas é por isso que o Senhor fala, acredite, Ana não desistiu. Imagina, gente, eu tenho uma promessa do Senhor, já falei aqui, desde 2006. Nós estamos em 2024, vai fazer quase 20 anos, está quase chegando no 25 de ano. E eu não perdi a fé nela. Esses dias eu comentei sobre ela, que o Senhor prometeu e eu não vou desistir dela. Tem hora que a gente parece que está desistindo, mas não vou. Então, assim, o Senhor, nós precisamos ter essa determinação. Ana ficou os 25 anos orando, pedindo ao Senhor, e na palavra do Senhor fala que se a gente orar com
com as palavras vai ficar como se fosse ao vento. Hoje a gente fala, amanhã não fala, e a nossa vida vai ficar assim, deixa a vida me levar, né? Hoje eu oro, amanhã eu não oro, hoje eu busco, amanhã eu não busco, e nós vamos indo. E daqui a pouco é 30, 40, 50 anos sendo servos do Senhor, mas seguindo regras, né? Manual. E na verdade, Deus quer que nós seguimos a presença do Senhor e sendo íntimo com Ele, para Deus fazer acontecer. Para quando a gente tem intimidade, Deus mandar lá no meio da rua, né? A gente ir e ele fala: o que o senhor está fazendo lá no meio da rua? Deus usar para poder abençoar, né, irmã Mariana? Aí é uma intimidade. Ela para a rua, fazer o que lá na rua? Vai lá que eu estou te mandando. Estou indo lá na rua, me avisa para o marido. O que você vai fazer na rua? Não sei não. O Senhor mandou. Aí chega lá, Deus usa e faz o que ela está precisando. Deus quer essa intimidade, é mergulhar nessa oração do Senhor. Amém? Orar com sinceridade, irmãos. Há momentos que nós negamos a verdade, assim. Às vezes a gente acha, né, que vai falar superficialmente com o Senhor, mas lá na nossa intimidade a gente até pensa que esconde, mas o Senhor conhece. Muitas das vezes a gente não quer falar. Mas para quê? Deus não quer saber dos fatos, Ele quer saber da verdade, né? O fato, quando o médico falar que a sua doença não tem cura, aí nós vamos para a verdade. Se o médico falar a sua doença não tem cura, é o fato. Se você orar com o Senhor sem sinceridade, você vai falar o fato. Senhor, eu estou com doença que não tem cura. Só que a verdade está lá em 1 Pedro 2,24. O fato é o médico dizer que você tem uma doença que não tem cura. E a verdade é o que fala lá no Pedro, 1 Pedro 2,24. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Essa é a verdade. Nós fomos curados pelas feridas do Senhor. Então, quando a gente for orar, se o médico falou, te deu um diagnóstico, Senhor, o fato, o diagnóstico não interessa para o Senhor, o Senhor já sabe o diagnóstico. Mas eu quero falar e orar com sinceridade que a verdade é que eu preciso da cura do Senhor. E aí nós precisamos crer na verdade. Então não crer no fato. Amém, irmãos? O fato é que você está procurando um emprego e as portas não se abrem. Não é? Você vai, entrega o currículo, o negócio não acontece. Um monte de conta para pagar, as dívidas chegando e as coisas acontecem. E quem é pai de família ou mãe de família, a preocupação fica triplicada. Porque aí tem que pagar as contas, esse é o fato. E aí eu vou orar para o Senhor falando os fatos, mas o Senhor ele já sabe os fatos. Ele quer a verdade. Que quando você falar lá em Filipenses 4,19, a verdade, quando a gente falar dos fatos do Senhor, ele vai falar, vai lá na verdade, em Filipenses, rapidinho, moço. Eu deixei marcadinho, bonitinho, isso mesmo. Aleluia, aleluia, Glória a Deus. Filipenses, lá em Filipenses 4,19. Qual que é o fato? É você falar, Senhor, cadê a porta de emprego? Senhor, eu preciso suprir minhas necessidades. Senhor, está faltando isso. Senhor, tem que pagar as contas. É o fato, mas o Senhor não quer ouvir o fato, Ele quer ouvir a verdade. Ele quer a sua oração com sinceridade. Senhor, tem tudo isso, mas a verdade é que eu confio no Senhor, que lá em Filipenses 4,9 fala assim, essas coisas... Não. 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. A verdade é que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O fato é que você pode estar até passando dificuldade, mas a verdade é que o Senhor não vai deixar você sem suprir suas necessidades. Se você precisa de algo, você não precisa falar os detalhes do fato. Você pode falar para o Senhor a sinceridade do seu coração. Senhor, é isso, mas eu confio na verdade do Senhor e meu coração está sendo sincero nesse momento de oração. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. E para as esposas, muitas das vezes tem esposa que o esposo não é servo do Senhor, né? Tem tudo, irmãos, na Bíblia tem tudo. Eu aprendi, eu vou ensinar, né? Para as esposas que tem um esposo que não está agindo conforme o desejo do coração do Senhor, quando a gente vai orar, Senhor, mude meu marido, Senhor, não sei o que, Senhor, faça isso. O Senhor já sabe como seu marido é, né? O fato ele já sabe, ele sabe mais do que nós. Mas aí a verdade está lá em 1 Coríntios 7,14, ó. Eita!
Glória. 7,14. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Então, quando você for orar, né, os fatos falando dos esposos, ou do futuro esposo, ou fala, Senhor, o fato o Senhor já sabe, Senhor, o Senhor já conhece o que eu passo lá, mas a verdade é que eu preciso ser santificada para o meu marido ser santificado também. Eu preciso ser santificado para minha esposa ser santificada também. E aí serve para os irmãos, serve para a família toda. Não, pastor? Glória a Deus. Tá dando para entender, irmãos? Então, Deus não precisa de fatos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele apenas quer que concordamos com as suas promessas e sejamos sinceros para com Ele. Porque o fato não é o fato que nos liberta. Quem é que nos liberta? A verdade. Lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não está dizendo conhecerei os fatos, e os fatos vos libertará. A verdade vai nos libertar. A verdade que vai curar. É a verdade que vai abrir porta de emprego. É a verdade que vai salvar. É a verdade, a palavra do Senhor. Amém? E por fim, tem mais vontade. Tinha um monte, né? Mas assim, mais uma. A quarta tática, quem sabe o que é maestria? Maestria. Sabe? Fale aí, Jéssica. Muito, né? Melhor, muito. Para você chegar na maestria, você tem que fazer com muita perfeição. É algo que você vai fazer muitas vezes. É a oração para chegar na maestria. Ô, irmãos, pensa. Chegar na oração na maestria, não tem. Eu pesquisei, aí tem um jornalista, o nome dele é meio estranho, talvez o pastor conhece, o Fábio, Malcolm Gladwell. Ele fala daquele 10 mil horas que a gente tem que ficar. Então é uma teoria que ele disse de 10 mil horas. Eu até calculei essas 10 mil horas, dá mais de um ano. Para a pessoa passar um estudo, para ela conseguir fazer algo perfeito para passar para o outro, ela tem que estudar mais de 10 mil horas em uma coisa só. Mais de um ano, uma coisa só. A gente estuda para concurso 500 coisas, né? Não vamos conseguir assim, não. É 10 mil horas, dá mais de um ano. Eu falei, deixa eu calcular esse negócio aqui, mais um ano estudar só português. E não é só português. Não é só português, não. É tipo assim, a vírgula. É mais de um ano só a vírgula. Nós queremos estudar português todinho, um mês para passar no concurso, pensa. Para chegar nesse. Imagina. Então, e isso vamos trazer para a nossa realidade com a oração do Senhor, né? Para a gente ter a maestria da oração, a oração chegar a ponto de você falar, vou responder. Ana teve maestria. Ana ficou 25 anos orando a mesma coisa, porque o dela era pedindo Samuel, 25 anos. Eu quero filho, eu quero filho, eu quero filho. 25 anos. Chegou a hora que o Senhor falou, tá perfeito, eu vou te entregar hoje, ó. Pensa, vai ficar lá, Senhor, oração dessa menina aqui. Gente, eu vou entrar, minha filha, toma. Tá, chegou na maestria, ó. Irmão, esse negócio é bom. Isso é difícil, mas é bom. E tem mais outra coisa aqui também. Tem um pregador e também fala um negócio. O pregador Charles Spurgeon. Eu pesquisei também sobre ele. Esse pregador falou um negócio top também. Que para orarmos até que conseguimos, nós precisamos orarmos até conseguir orar de verdade. Pensa. Então nós precisamos orar até conseguir orar de verdade. Quando nós vamos terminar de orar, irmãos? É nunca. Né? Então significa que nós precisamos orar todos os dias, no momento que a gente tiver, orar, até conseguir orar de verdade. Até a hora que o Senhor falar assim, agora está sendo sincero, agora está com determinação mesmo, não está deixando o vento levar com palavra com dificuldade não. Agora está com fé mesmo. As portas estão tudo fechadas, está entregando convite para tudo quanto é lado. Mas agora ele está com fé mesmo. A maestria chegou, eu vou entregar. E nós precisamos fazer dessa forma, irmãos. Quando Ana estava pedindo Samuel, ela estava pedindo, até anotei, não sei onde eu anotei aqui, mas quando Ana desejava um filho, que ela estava desejando Samuel, Deus estava desejando quem? Ana não pediu Samuel à toa, não. Quando Ana estava desejando Samuel,
Deus estava desejando um profeta. Quando Ana estava orando por Samuel, Deus já estava preparando um profeta. Então, quando a gente está orando pelas nossas bênçãos, a gente está pedindo ao Senhor, Deus está preparando coisas muito mais lá na frente. Aleluia! Quando Deus entregou, ele falou lá, quando ele falou para ela lá aqui, ó, quando ele falou, e ele disse a ela, e então ele respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. E aí Ana falou: que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho, comeu, e seu semblante não estava triste. Quando ele falou para ela em paz, o Senhor já tinha preparado há muito tempo, porque a Ana não estava orando pela vida do Samuel à toa. O ventre dela não ficou fechado 25 anos à toa, porque ele tinha que vir naquela hora. Porque é aquele momento ali que Deus falou: preciso do profeta, e tem que ser Samuel. E é ele que vai ensinar. E os filhos dele fez um monte de coisa errada, né? E ele foi ensinar Samuel lá no lugar, lá no Siló. Pense, irmãos. Então, quando a gente está buscando ao Senhor e que a gente chega nesse nível de oração, eu fiquei com vergonha mesmo. Eu falei: Senhor do céu. Irmãos, eu vou conversar um negócio com vocês. Eu subi aqui e falei: Senhor, não me fulmina nesse altar, não, pelo amor de Deus. Porque a gente fica com medo, né? A gente olha assim, já, meu Deus, a gente não é nada, faz nada. Nós precisamos. E a gente precisa viver esse mundo. Mas irmã Bia, quando eu sair para fora, você não sabe tanta coisa que eu tenho que fazer, tanta coisa que eu estou passando. Amanhã é tanto problema que eu tenho que resolver, você não sabe o que eu estou passando. Os fatos não interessam. Né? O que interessa é a verdade que o Senhor vai resolver. Só interessa a gente continuar com a nossa fé. Esse ambiente que está aqui, que a gente não consegue entender que temos que acreditar, nós precisamos sair lá fora e continuar. Não deixar o ambiente externo nos atacar e barrar o poder da oração e a verdade que o Senhor tem na nossa vida. E aí o Senhor pegou, lembra dos discípulos que falou: Senhor, a mesma coisa somos nós. Eu não sei orar, ensina nós a orar, não foi? Então vamos levantar e vamos orar lá em Lucas capítulo 11 em diante. Bora lá? O Senhor ele ensina também. Irmãos, Deus é perfeito. Através de Ana, o Senhor fez com que eu me envergonhasse das minhas orações. E eu sei que eu preciso buscar o Senhor, que eu preciso mergulhar nas águas profundas. E nós precisamos entender que precisamos ter oração com fé, oração com determinação, oração com sinceridade, rasgar o coração do Senhor. Não precisa ter vergonha não, e nem pensar que ele não está sabendo, que ele está sabendo, né? E a oração com maestria, que é executar com perfeição, para o Senhor falar: tá bom, tá ficando bom, né? Porque tá ficando bom. Porque também se a gente achar que é bom demais, a gente fala: não precisa orar mais não. Já cheguei na maestria, né? Mas aí o Senhor vai lá e responde, aí vem outra coisinha que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Lá em Lucas capítulo 11, o Senhor falou assim, ó, os discípulos, ensinando sobre a oração. E aconteceu, tem como colocar a oração para nós? Tem, caminho. 11. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar. E quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus foi e falou: irmãos, não é regra, não pode ser regra, não pode ser manual, né? Agora vou orar só isso aqui. Não, o Senhor está ensinando. E ele ensina passo a passo. Não é seguir e repetir as mesmas palavras, não. É através do ensinamento do Senhor a gente falar: Senhor, é por meio desse ensinamento que eu quero chegar na maestria. Amém? Vamos todo mundo orar, mas com muita força. Amém? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, olha esse versículo, olha esse versículo. Nós precisamos glorificar o nome do Todo-Poderoso. É Ele que está no céu. Nós precisamos dessa intimidade, desse contato com a oração. Olha o que o Senhor está nos ensinando. Versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E a gente vai pedir coisas para 10 anos na frente. O Senhor está falando, não é? De hoje, só o de hoje. Amanhã o Senhor, Deus fala lá no Lucas, se eu não me engano, das aves, dos campos, das flores. E a gente está preocupado com o que vai viver daqui a 10 anos. O Senhor está falando,
dá-me o pão do dia de hoje, vamos pedir ao Senhor. E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Olha isso aqui. Me perdoa, eu tenho toda vez lá no meu trabalho, todo dia a gente ora o Pai Nosso, né? Mas quando chega, eu falo, Senhor, me ensina a perdoar as outras pessoas, porque senão, me perdoa os meus pecados, pois também nós perdoamos. Será mesmo que a gente perdoa todo mundo? Será? Então nós precisamos pedir ao Senhor para nos ensinar a orar, né? Para não só seguir a regra, ou ali, ou que está ali, não. Que o Senhor possa nos ensinar a orar, para nós perdoarmos o próximo também, assim como Ele nos perdoa, amém? Amém. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 5. Disse-lhes também, aí, agora. E aí tem no pedaço da Bíblia, fala, pois teu é o reino, o poder e a glória. Então, irmãos, é por meio da história de Ana que hoje o Senhor me ensinou, e eu acredito que o Senhor falou ao coração dos irmãos, que possamos ter essas táticas de oração e não desistir, amém? E pedir ao Senhor sabedoria para que possamos orarmos com fé, com determinação, com sinceridade, coração do Senhor, e chegar na maestria para Ele responder nossas orações, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino, o santo.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós acabamos de louvar, dizendo: pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Vamos agora dizendo a Deus: deixa o céu descer. Oração é um lugar onde nós somos conectados a Deus, onde nós temos o privilégio de sentir a presença de Deus, onde nós somos renovados, avivados, cheios da presença. Oração é um lugar que nós descemos quebrados e levantamos inteiros. Oração é um lugar onde a gente desce chorando, mas quando volta, já volta com a certeza que o dono do universo ouviu as nossas orações. Oração é um lugar onde você desce precisando de uma resposta e levanta de lá com a resposta, a certeza do seu coração. O nome desse lugar é oração. Oração não é um espaço geográfico, oração é um relacionamento. Oração é a intimidade com Deus. Quantas vezes nós louvamos aqui dizendo que o Senhor não está à procura de religiosidade, Ele está à procura de intimidade. Nós precisamos habitar o esconderijo do Altíssimo, o lugar secreto, onde você some diante dos olhos do seu inimigo, você some diante dos olhos do mundo, mas você aparece na presença de Deus. Vivemos uma geração que quer aparecer para pessoas, mas esquece de aparecer para Deus. E o Senhor no lugar secreto está perguntando: cadê você que eu não te encontro mais no Brasil? Obreira Beatriz ministrou uma palavra dizendo que nós temos que orar até adquirir maestria. Citou Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizendo: ore até você aprender a orar. Hoje eu estava indo para o trabalho e tenho meus mistérios com Deus no caminho, estou lá dirigindo, estou orando, Deus começa a me entregar umas palavras, começa a ministrar o meu coração. E hoje, indo para o trabalho, o Senhor falava comigo que essa geração é uma geração muito rasa, porque nós assistimos um vídeo de 3 minutos no YouTube e pensamos que somos doutores no assunto que nós acabamos de ouvir. Assisto um vídeo de 3 minutos de física no YouTube e já acho que sou um físico. Por quê? Porque eu vi alguém falando sobre física 3 minutos. Não. Oração não é teórica, oração é prática. Oração é indo lá e conferindo e conhecendo. Nós precisamos conhecer esse lugar. Hoje é culto da unção. Eu vou fazer oração. Quem quiser, vamos ministrar nessa apostólica. Quem quiser ir embora, está abençoado para ir embora. Quem desejar, eu vou orar junto com você aqui na frente. Aleluia. Você é livre. Se você quiser ir agora na bênção apostólica, você está abençoado para ir. Se você quiser ficar mais alguns instantes, eu quero orar junto com você. Não vamos demorar, vou orar pedindo por você. Vou pedir para os nossos irmãos do louvor permaneçam um pouquinho mais conosco, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu só quero falar da campanha do agasalho. Nós estamos arrecadando blusa, cobertor, calça, enfim, para nós participarmos da campanha do agasalho. Nós vamos reunir esse material, vamos fazer um evangelismo, abençoar as pessoas que necessitam, vamos levar o cobertor, a roupa e anunciar que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e está voltando. Em nome de Jesus. Terça-feira, dia 25, nós vamos para a nossa igreja sede. Você está convocado para participar em nome de Jesus. Vamos colocar lá no grupo de membros
nos vamos organizar, como é que vai ser a saída, quem pode se dispor, os irmãos já sabem, tem ajuda de custo para ir para a sede. Vamos organizar para ir maior número de pessoas em nome de Jesus. Amém? Amém. E nós vamos orar no final. Feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai. Pai, nós fomos hoje grandemente abençoados pelo Senhor. Pai, que o Senhor abençoe o fim de semana dos seus filhos que está começando, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa acompanhe cada um de volta para casa. Guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Estenda suas mãos, que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, as ricas consolações do Espírito Santo seja com todos, e a igreja viva diga.